Aê, salve o Corinthians, campeão dos campeões, consolidando a fama de campeão dos campeões com seu 31º título paulista. Vai, Corinthians, toca o hino, Cascão! Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Corinthians, campeão dos campeões, 31º título paulista, deixando o rival aí 6 títulos pra trás e mantendo a hegemonia no estado de São Paulo aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, galera. Ai, que felicidade ganhar o título e do jeito que foi ainda, clássico raiz, com todos os elementos que a gente gosta num Corinthians e Palmeiras, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo e sobre tudo que aconteceu ontem aí em Itaquera, beleza? Bom, galera, é o seguinte, ontem à noite em Itaquera aí, no Colossal de Itaquera, sempre gosto de falar isso, o Corinthians empatou em 0 a 0 com o Palmeiras e se consagrou pela 31ª vez campeão paulista. Mas, galera, assim, no meu ver, tem gente que reclama disso. Pra mim foi o clássico que eu tenho saudade de ver. Cenas lamentáveis, como o pessoal costuma falar, treta, sinalizador na arquibancada. E pra mim, cara, isso aí é a essência do futebol, isso aí não pode morrer nunca, cara. Ah, mas você gosta que fica tendo briga em... Não, galera, mas assim, contra o Palmeiras, cara, a gente sabe, é ânimos acirrados, a gente não quer ver clássico igual o jogo contra o São Paulo foi, tipo, não teve um cartão amarelo. Clássico é isso aí de ontem, cara. Você vê os caras deixando a vida em campo, você vê que a tensão, a flor da pele ali, entendeu? Mas agora falando sério, galera, o jogo em si não foi nenhum primor técnico, já era esperado isso, né? Porque a tensão, né, que envolvia o jogo, você percebia ali claramente que nenhum dos dois times queriam errar, então nessa circunstância de não querer errar se arriscavam muito pouco também, né? Isso favoreceu o Corinthians, porque o Corinthians já tinha o resultado, né, feito no jogo anterior lá no Allianz, né? Então acabou sendo benéfico pra gente essa questão dos dois times não quererem arriscar. Bom pra gente, pior pra eles, que quem tinha que se arriscar era o Palmeiras, né, que precisava reverter o resultado e não se arriscou. O Hugo acabou que praticamente não fez defesas no jogo, né? Lance, se você for puxar assim, vamos pegar melhores momentos da partida, de lance de gol, né? Chute do Garro no primeiro tempo, bola na trave, né? O lance do pênalti do Palmeiras, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E o lance lá no finalzinho, né? Que o Memphis botou o Yuri na cara do gol e ele chutou em cima do Everton, né? Teria sido mais gostoso ainda, né? Finalizar com ganhando o jogo de 1 a 0, né? Mas tá bom. Mas a gente não teve o gol do Yuri Alberto, mas a gente teve o gol do Hugo, né, cara? O Hugo fez um gol ali, né? Mais uma vez, cara, eu acho que palmeirense, quando ouve o nome do Hugo e do Yuri Alberto, já começa a ter tremedeira, já, porque os dois estão decidindo muito o clássico, hein? Seja o Hugo pegando o pênalti, né? Pegou ontem do Veiga novamente, já tinha pegado o do Estevão. E os pênaltis do Hugo que chamam a atenção, que são pênaltis em momentos decisivos, né, cara? Que o Palmeiras, aquele outro jogo lá, o Palmeiras iria ganhar o jogo, né? Pênalti no final do jogo, o Hugo pegou. Ontem também o Palmeiras precisando fazer 1 a 0 aí para levar para os pênaltis e o Corinthians ia ficar numa situação extremamente difícil porque não, perdão, eu ia falar que ia ficar com um jogador expulso e um gol contra, mas o Félix foi expulso depois. Já vamos falar do Félix também, meu Deus do céu. Mas enfim, foi uma situação ali que o Corinthians ia ficar complicado porque ia mudar o panorama do jogo ali, né? O Corinthians não ia poder ficar jogando mais na defensiva como fez, também teria que ir pra cima e o Hugo mais uma vez garantiu o resultado pra gente. Bom, galera, falar do Félix Torres aí, ai, cara, puta, por que ele faz isso? Cara, a gente se esforça pra gostar dele, mas por que ele tem que fazer isso, cara? Sabe, no momento de festa, a gente não quer xingar jogador, porque se o Corinthians tá na final, ele fez parte dessa campanha, né, que trouxe o Corinthians até essa final. Mas, galera, no jogo anterior lá no Allianz, ele já queria entregar, né? Já deu duas bolas ali, atravessou duas bolas ali no meio de campo praticamente em sequência, que quase possibilitaram o Palmeiras fazer o gol. Aí ontem, galera,
O lance do pênalti, vamos dizer assim, era evitável, mas eu não vou contestar. O comentarista de arbitragem ontem lá na Rede Record, ele tava falando, pelo menos eu não sou conhecedor de regra de arbitragem 100%, a gente sabe o básico ali que todo mundo que curte futebol curte. Ele falou que a regra mudou, né? E que para evitar essa punição dupla, que o time já vai ser punido com um pênalti contra e não ter um pênalti contra e um jogador expulso, que numa situação como essa não era para expulsar, entendeu? Eu tô frisando esse comentário dele porque a gente viu que o Abel Ferreira, também, né, qual o jogo que o Abel não chora, né? A gente vê aí o Abel os 90 minutos do jogo lá no ouvido do árbitro. Eu não sei, né, como que ele não é expulso antes, até por outros motivos, porque você vê ele confrontando o quarto, quinto árbitro ali na beira de campo constantemente. Então, mas assim, eu fiz esse preâmbulo aí que o comentarista de arbitragem frisou que não era para expulsar o Félix Torres, porque o Abel Ferreira acabou sendo expulso de tanto que ele reclamou que queria o segundo cartão amarelo pro Félix Torres ali, né? E já era para ele ter sido expulso no lance do pênalti, na opinião do Abel Ferreira, né? Mas o Félix Torres, não contente que a mudança da regra beneficiou ele e ele não foi expulso naquele lance, ele fez a lambança de logo 2 minutos depois ir lá e tomar um cartão amarelo para ser expulso. Meu Deus do céu, cara. Parecia que tava querendo. Tem um vídeo circulando aí nas redes sociais. Se eu achar, eu vou colocar aqui. Se não aparecer, é por causa que eu não achei. De até o pessoal, o elenco do Corinthians zoando ele. E ele mesmo, né? Depois brincando que dessa vez não teve como ele fazer merda. Mas o cara sabe, né, mano? Então, tipo assim. Pra mim, o craque do jogo foi o Hugo, né? Mas o craque, digamos, de fazer o jogo ter emoção foi o Félix, porque o jogo tava até bem controlado, né? Só depois que o Félix foi expulso, que o Palmeiras começou a ir pra cima, entendeu? Tentar criar algumas chances, mas assim, nada também, nada a ver. Eu acho que já dá pra chamar o Ramon Dias de Caim, porque matou o Abel nesses dois jogos aí. Taticamente, o Ramon foi muito bem e até queria falar sobre isso também com vocês. Vamos lá, mais um assunto para o nosso vídeo aqui. Ramon Dias, e aí, o que vocês acham? Se puder, deixa um comentário aí para mim. Porque o Ramon sempre foi questionado de... Ele tem bons números pelo Corinthians, o percentual de aproveitamento dele, né, de vitórias tá bem alto, mas em jogos decisivos, ramelar, fazer merda, fazer substituições erradas, armar esquema tático errado, como foi aí que a gente, né, pode lembrar contra o Flamengo no ano passado, na Copa do Brasil, Racing, contra na pré-Libertadores agora, contra o time da Venezuela. Então, assim, ele mandava bem, né? Às vezes até não com atuações tão boas, mas mantendo uma consistência ali, uma taxa de vitórias altas, mas chegava nos jogos decisivos ele, né? E aí já tinha muita gente pedindo a cabeça dele e tal, mas nessa final do Paulistão o time foi muito bem armado. Eu creio que o Palmeiras, em vista do que o Palmeiras vinha jogando uns tempo atrás, o Palmeiras também teve um declínio técnico, eu não consigo ver o Palmeiras jogando da mesma forma que jogava antes, mas de qualquer maneira é um adversário difícil e o Ramon conseguiu anular esse adversário, né? E o Corinthians no primeiro jogo, obviamente, sofreu mais, porque jogando fora de casa, né? O Palmeiras ia buscar o resultado, mas conseguiu sofrer ali, digamos, o normal. Não foi que nem aquele outro jogo lá que, né, o Corinthians só não foi goleado, sabe lá por que motivo, né, dos deuses do futebol aí. No jogo, nesse último jogo da primeira final do Paulistão não foi assim, foi um sofrimento dentro do normal. E ontem o Corinthians vinha controlando o jogo de uma maneira absurda ali. O Hugo, como eu falei no início do vídeo, praticamente não fez defesas. Então, resumindo, o Ramon Dias fez um bom trabalho nessa final do Paulistão aí. Será que é uma perspectiva para a gente acreditar que a manutenção do trabalho é uma boa,
que ele jogou de igual para igual com um time que todo mundo coloca aí como um dos melhores do Brasil hoje em dia. Então isso dá perspectiva pra gente que no Brasileirão, o Corinthians, Copa do Brasil, pode alcançar voos mais altos aí. Fica o questionamento aí, deixa nos comentários aí, fazendo favor. E como eu falei lá no vídeo, né, galera? Clássico raiz, cenas lamentáveis, sinalizadores em campo. Eu vou começar falando pelos sinalizadores, galera. Pra mim, galera pode que é contra, pode falar. Pra mim, única coisa que a torcida errou a mão foi quando começou a jogar dentro de campo, né? Porque eu entendi o contexto de querer parar o jogo, não deixar o jogo rolar mais pro Corinthians ganhar, só que o Corinthians pode ser punido por conta desses sinalizadores arremessados em campo, né? Tem uma bomba que quase acabou, quase atingindo o nosso próprio jogador, né? Entendeu? Então, o único parênteses que eu coloco dentro dessa questão que teve aí dos sinalizadores é esse, porque a festa em si, nossa, cara, aquela vibe de estádio Caldeirão com aqueles sinalizadores acesos, eu acho isso muito louco, cara. Pra mim tinha que ter todo o jogo, não a parte de jogar dentro de campo, mas a parte de ter os sinalizadores acesos, né? Mais um elemento que teve aí, né, de clássico raiz foi a questão. Mais uma jogada pra entrar pra história aí, né? E a gente lembra logo de cara, embaixadinha do Edilson, chute no vácuo do Jorge Henrique, embaixadinha de cabeça do Romero, que ele até replicou ali de novo. Pouca gente se atentou a isso, uma hora que ele sofreu falta ali. Ele pegou a bola antes de se levantar, fez algumas embaixadinhas de cabeça, né? Embaixadinha do Edilson, enfim, eu já falei, chute do Jorge Henrique, Yuri Alberto chutando a bandeirinha no Allianz, e ontem o Memphis Depay deu uma de Soteldo aí, né? Como eu vi, se eu não me engano, foi o pessoal do Futirinhas falando, ele foi ligeiro, porque o Soteldo fez numa situação que tinha o jogo de volta, né? Então o time rival ainda poderia dar o troco, né? O Memphis já foi ligeiro, já fez no último jogo do campeonato. Protagonizou mais uma cena aí que deixou, né, os palmeirenses um pouquinho nervosos. Ai, meu Deus, eu adoro. Anos 90 total aquilo ali pra mim. Eu lembro muito, muito, muito de Edilson Capetinha e essas tretas e aí afins. Mas então, aí o Memphis fazendo isso, né? A galera perdeu a linha, foi pra cima dele, né? E teve aquela confusão generalizada ali que culminou com dois jogadores sendo expulsos, né? O Marcelo Lomba e o Martinez pelo Corinthians. Eu vi algum canal aí falando que foi o contrário, que o Martinez deu tapa, mas que eu vi lá na Record foi o Lomba chutou o Martinez e ele revidou com o tapa, né? Pelo que, se eu não tô ficando louco, eu vi isso daí, né? Mas enfim, galera, o vídeo tá se estendendo um pouco, eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa nos comentários aí. Parabenizar todos os corintianos e corintianas aí por um título, depois de um pequeno jejum aí, né? 6 anos que a gente não gritava campeão com o nosso Coringão. E fica aí a perspectiva de um futuro melhor pra gente aí nesse ano de 2025, graças ao bom Deus. Chega de sofrer um pouco, né? A gente fala que é maloqueiro sofredor, graças a Deus, mas tá bom, né? Vamos ser felizes um pouco também, né? Beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Vai, Corinthians. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Campeão! É campeão! É campeão!